Fala galera, sejam bem-vindos. Eu sou o Júlio de Lima, sou especialista em testes de software, mas também sou especialista em docência no ensino superior. E também sou mestre em inteligência artificial e testes de software. E dentro da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre uma forma de identificar defeitos no software antes mesmo do software estar em execução. Já parou para pensar nisso? Na maioria das vezes, o que acontece é que, para as pessoas que estão atuando dentro da área de testes de software, a gente acaba por ter um conhecimento, né, e até às vezes até uma prática, um costume de esperar até que o software esteja pronto para que a gente possa testar. E quando eu falo software pronto, não que ele esteja pronto no total, entendeu? Mas até parcialmente pronto. Por exemplo, ter, sabe, uma tela, pelo menos uma tela de outras 20 telas que precisam ser construídas, uma tela pronta para que eu possa testar, ou um endpoint pronto para que eu possa testar. A gente tem essa questão de ter o software, nem que seja parcialmente pronto, utilizável, para que eu possa começar meus testes. Mas, na nossa aula de hoje, a gente vai conversar sobre uma prática que é muito comum dentro de times mais modernos, times mais contemporâneos, que é uma forma que vai ajudar você a conseguir identificar problemas, né, defeitos, bugs na aplicação antes mesmo de ela estar em execução. Antes de a gente começar aqui, é importante também lembrar vocês que essa aula serve tanto para você que já atua na área de testes de software e que já tem experiência dentro dessa área, ou para você que está pensando em migrar para a área de testes de software, ok? Então serve tanto para você que está querendo migrar para a área, quanto para você que já trabalha na área há muito tempo. Bem, eu queria começar essa aula por perguntar para você se você já ouviu falar de uma prática chamada Code Review. Já ouviu falar? Pois é. Code Review é uma prática de desenvolvimento de software onde alguma pessoa vai fazer uma revisão do código criado por uma outra. É mais ou menos assim, eu sou o Júlio, desenvolvedor, acabei de construir um pedaço de código. Aí eu vou lá e falo assim, olha, o Gabriel Trevisan, eu acabei de construir aqui esse pedaço de código, será que você poderia revisá-lo para mim? E aí o Gabriel, sendo um desenvolvedor super sênior, ele fala, claro, Júlio, eu posso revisar. Por que ele fala que pode revisar? Porque ele conhece sobre práticas de programação e poderá me dar um feedback sobre aquilo. Poderá falar para mim sobre aquilo. Poderá me ajudar a descrever, né, descrevendo quais são coisas que poderiam ser melhoradas no meu código. Isso se chama Code Review, ou revisão de código. Quando alguém faz um Code Review ou uma revisão de código, essa pessoa ela acaba por analisar naquela peça características que ela considera como sendo importantes ser melhorado. Vamos parar para pensar aqui rapidamente em como funciona o processo de revisão? Digamos que eu pegue uma notícia do jornal, faça um recorte dela e entregue na sua mão e diga: você pode revisar para mim? As características que você vai observar são diferentes das características que o seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu pai vão analisar. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa numa revisão de algo, cada pessoa tem os seus fatores culturais, o seu conhecimento prévio, algumas características que ela já levou em consideração antes para poder revisar aquilo. Eu chamo você para uma construção. Tem lá, sei lá, uns pedreiros estão construindo lá para mim um novo cômodo dentro da minha casa. Eu chamo você e falo, olha, será que você pode dar uma revisada aqui no trabalho dos pedreiros? Você fala, pô, Júlio, eu não entendo muito. Não entendo muito sobre isso. Mas do pouco que eu entendo, a cor que eles colocaram aqui, a tinta que eles usaram na parede não é uma tinta de boa qualidade. Do pouco que eu entendo. Eu não consigo julgar se ela está
tá torta, se ela não está, se ela está boa, se ela não está. Eu sei dizer se está bonito e se a tinta é boa, porque essas são duas coisas que eu aprendi a fazer no passado de algum jeito. Eu não sei julgar das outras coisas. Chega um pedreiro super experiente, ele olha a mesma coisa e fala: a tinta não é de boa qualidade. Pô, meu amigo acertou. Mas tá vendo ali, ó? Tá, sabe, não tá centralizado, ali não tá alinhado, tá vendo ali o piso tá meio caído. Se cair água aqui, vai juntar poça, ó, tá vendo aqui, ó? A distância aqui entre um piso e o outro vai fazer com que isso daqui não fique bom. Ó, ele chega lá e dá uma batidinha assim, sabe? Na parede, fala, ó, tá vendo que tá ouvindo que tá oco isso daqui? Puxa, né? Não foi assentado direito aqui o azulejo. Cada pessoa tem um jeito de revisar, certo? Mas quando a gente fala sobre desenvolvimento de software e sobre revisão de código, existe uma característica de qualidade de software chamada manutenibilidade, que geralmente é usada como sendo o foco dessa atividade de revisão de código pelos desenvolvedores. Manutenibilidade, uma característica de qualidade. Júlio, onde que eu posso ler mais sobre essa característica de qualidade? Bem, quando a gente fala sobre características de qualidade de software, existe um padrão internacional chamado ISO 25010. A ISO 25010 descreve quais são as características de qualidade de software. São 8. Funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Foram 6. Compatibilidade, segurança. 8 características de qualidade. A ISO 25010 fala sobre isso. Uma delas é a manutenibilidade. Sabe quantos desenvolvedores sabem que as regras que geralmente eles usam para revisar um código-fonte faz parte da manutenibilidade? Pouquíssimos. Por quê? Porque geralmente quem estuda qualidade de software são profissionais que estão voltados para a área de testes e qualidade de software. E quer saber o que mais? Pouquíssimos testadores sabem da existência da ISO 25010. Geralmente, os profissionais de teste de software que conhecem sobre isso são aqueles profissionais que eles são realmente profissionais da área, estudaram, buscaram, entenderam o core da sua profissão. São pouquíssimos. Manutenibilidade é uma dessas características de qualidade de software. E a manutenibilidade, ela ajuda você a medir a qualidade de um software sobre o viés da facilidade de manutenção que esse software vai ter no futuro. Então, o que acontece? Desenvolvedores lutam para quê? Para que o software, durante essas revisões, eles consigam identificar problemas que vão impedir que eles consigam dar manutenção no software de uma maneira mais fácil no futuro. Não é interessante? Quando o desenvolvedor está fazendo um code review, geralmente, não estou falando que é sempre, não dá para a gente generalizar, né? Mas geralmente, o que ele está fazendo, o que ela está fazendo? Está lutando para que no futuro seja fácil de dar manutenção naquele código. Então, o que eles fazem? Eles falam assim: olha, Júlio, estou revisando o seu código e, ó, você deixou aqui uma variável que ela não está sendo utilizada. Vai ficar difícil da gente entender quais são e quais não são no futuro. Pode remover? Tá vendo aqui, Júlio? Você colocou um método e esse método não tem um nome que faz com que eu entenda na hora para que aquilo serve. Ó, Júlio, tá vendo aqui a forma com que você estruturou esse condicional aqui, esse if? Não está dando clareza quanto àquilo que você quer, o Júlio. Tá vendo o nome dessa variável aqui? Você colocou uma variável chamada i. O que i significa, Júlio?
Então, é esse tipo de característica que eles analisam de uma maneira, sabe, muito, mas muito apurada. Por quê? Porque eles querem que, no futuro, quando eles forem tocar no seu código, seja fácil de dar manutenção, manutenibilidade. Então, por mais que o desenvolvedor nem saiba da existência dessa palavra manutenibilidade, por mais que ele nem conheça a ISO 25010, por mais que ele nem saiba das práticas que estão relacionadas à manutenibilidade, ainda assim existe uma força dentro do ser de cada um deles e delas que diz: o código tem que ser fácil de entender. E eles lutam por isso. Nesse momento aqui da nossa aula, você tem que ter na sua mente já uma clareza de que os desenvolvedores lutam, né, na hora de revisão de código, lutam para que o código tenha uma alta manutenibilidade. Beleza? Ótimo. O que acontece, isso eu posso dizer para vocês com base no estudo que eu fiz em alguns times que eu trabalhei, que os desenvolvedores, na maioria das vezes, eles estão preocupados em torno de 75% do foco deles está em manutenibilidade. Então pensa que eu sou desenvolvedor, eu criei um código. Eu peguei esse código e passei para um outro desenvolvedor, ok? Esse outro desenvolvedor ele vai gastar em torno de 75% do foco dele, vai investir 75% do foco dele em analisar a manutenibilidade do código. E o que acontece com os outros 25%? Parte é destinada, vamos falar assim, de um desenvolvedor web, tá bom? Que aí vai ficar bem mais claro para vocês. Para um desenvolvedor web, um desenvolvedor front-end, por exemplo, ele vai gastar ali outros 15% em funcionalidade, que é a primeira característica de qualidade que eu mencionei, e vai gastar o restante entre performance, usabilidade, acessibilidade. Vamos colocar assim, performance e usabilidade. Por que isso? Porque a acessibilidade está dentro da usabilidade. A acessibilidade é uma subcaracterística de qualidade da ISO que faz parte da característica de qualidade usabilidade. Okay? Então, segundo a ISO, a acessibilidade está embaixo de usabilidade. Então, o que acontece? Acontece que quando um desenvolvedor vai então olhar para o código, ele vai se importar pouco com funcionalidade, mas muito menos ainda com outras características, né? Segundo esse estudo. Performance, acessibilidade e usabilidade acaba sendo ainda, sabe, menos preocupação do que a funcionalidade. Na prática, o que isso significa? Significa que se o desenvolvedor pega um código e ele tem lá, sei lá, 1 hora para realizar a revisão de código, 75% daquela hora ele vai estar gastando em manutenibilidade, outros 15% que vai ser, sei lá, cerca de alguns poucos minutos em funcionalidade para tentar encontrar algum problema funcional, não, um defeito funcional, que está relacionado diretamente a como o software deveria se comportar, e um outro restante de tempo, bem pouco, uns 10%, estaria ali dividido entre outras características de qualidade de software não funcionais, como performance, acessibilidade e usabilidade. Entenderam até aqui? Excelente. Vamos olhar a figura por completo, então. Se um desenvolvedor gasta em torno de 15% do tempo dele fazendo revisão de código para analisar defeitos funcionais, a probabilidade de que defeitos funcionais vão para a próxima fase, vamos chamar de próxima fase, próximo momento, que é quando o testador vai tocar naquilo para tentar identificar problemas funcionais, o que vai acontecer? Os testadores vão encontrar um monte de problemas funcionais. Por quê? Porque o desenvolvedor gastou tempo, muito mais tempo em manutenibilidade. Esse pensamento é um pensamento super importante para vocês entenderem. Sabe por quê? Porque, assim, explica o porquê você, como sendo testador, acaba por encontrar problemas funcionais que às vezes você fala, nossa, mas é um negócio tão simples, Júlio.
que eu encontrei. Nossa, eu não acredito que o desenvolvedor deixou passar esse bug tão simples. Por que isso acontece? Porque o desenvolvedor está se preocupando com outras coisas que estão relacionadas com a manutenibilidade a maior parte do tempo dele, sacou? E com funcional é pouco. E quando o funcional é pouco, muitos defeitos vazam para que os testadores encontrem. E quando um testador encontra um defeito, o que acontece? Segundo Myers, quanto mais tarde se encontra um defeito, mais caro ele é. Logo, o defeito que o desenvolvedor poderia ter encontrado durante um code review e que era um defeito, sei lá, que custava R$10, quando você, testador, encontra esse defeito, ele já está custando R$100. Entendeu a ideia? Júlio, o que a gente poderia fazer para que isso pudesse mudar? A gente poderia ter uma forma de conseguir analisar a funcionalidade lá atrás, no Code Review, certo? E é sobre isso que a gente fala hoje nessa aula. Nessa aula, a gente fala sobre como a gente consegue identificar falhas funcionais. Na verdade, aqui o conceito técnico seria um defeito funcional, ainda durante sessões de revisão de código. Então, eu vou trazer aqui 3 dicas para você, tá bom? 3 dicas. Tem muitas outras dicas que os meus alunos acabam por obter quando eles estão seguindo o método, mas eu trouxe 3 aqui para vocês que eu acho que já vai ajudar bastante cada um de vocês. Vamos lá. Dica número 1. Quero que vocês reflitam aqui nesse slide no seguinte. Pensa assim. Aqui nesse slide você vê do lado esquerdo uma palavra destacada chamada dica 1, embaixo está escrito regra de negócio, e do lado direito tem um código-fonte. Atenção ao código-fonte. Porque ele está escrito aqui em Python, e o que está escrito é assim, é um método chamado calcular média, que recebe uma lista de números, e aí a gente tem aqui no primeiro comando uma variável chamada soma total recebendo 0, e aí a gente tem um laço que roda em todos os números que estão na lista, fazendo com que a variável total soma receba incrementalmente o número contido na lista. Então, esse nosso laço roda n vezes, onde n é a quantidade de números contida dentro da lista numbers. Depois disso, o que a gente faz é fazer com que a variável média receba a soma total dividido pela quantidade de números contida na lista de números. E aí, por fim, a gente retorna a média. É isso que está escrito no código. Bem, pensando em todas as regras de negócio contidas no cálculo da média, prestem atenção nisso, hein? O cálculo da média, assim como o cálculo da divisão, o cálculo da soma, o cálculo da multiplicação, o cálculo da média tem regras de negócio. Certo? Tem regras de negócio. Vou dar um exemplo para você de uma regra de negócio da soma. Se você pegar o primeiro número da soma e inverter com o segundo número da soma, ainda assim o resultado será o mesmo. Quer ver um exemplo de uma regra de negócio da subtração? Se o primeiro número da subtração for menor do que o segundo número da subtração, ele resultará em um número negativo. É uma outra regra de negócio. Certo? Ótimo. Quais são as regras de negócio que a média possui? Vou dar um exemplo para vocês. Uma das regras de negócio é a quantidade de número, todos os números fornecidos serão somados e a divisão será feita pela quantidade de números somados. É uma regra, não é? Ótimo. Beleza. Agora eu pergunto para vocês,
segundo as regras de negócio da média. Vocês aprovariam esse código que está aqui na frente de vocês? Ou vocês iriam identificar aqui um defeito? Um código que foi escrito errado aqui e que vai resultar em um defeito lá na frente. Veja, a análise aqui depende que você, testador, saiba ler o código, você, testador, conheça as regras, de modo que você, testador, tente identificar um problema funcional aqui. Porque para o desenvolvedor, como eu disse, 75% do tempo dele provavelmente ele vai estar em manutenibilidade. Então ele estaria dizendo assim: olha, Júlio, talvez você não precise dessa variável, ou talvez você precise de outra, ou você poderia estruturar o código assim, ou poderia estruturar o código assado. É isso que eles vão falar, certo? Você esqueceu de dar um tab aqui, mas não. A gente está olhando para identificar defeitos funcionais nesse momento. Minha pergunta para vocês é: alguém aqui consegue identificar onde está o problema, o defeito funcional aqui? Qual regra de negócio está sendo ferida? E aí você fala assim: mas Júlio, cara, eu não estou lendo o código, lendo, relendo, não estou achando. Sabe por quê? Porque para você identificar erros funcionais aqui, você tem que pensar nos testes que você faria. E aí, com base no pensar do teste, você pensa: será que tem alguma coisa errada? E a gente acabou aqui de encontrar o erro. Olha só. A nossa amiga Laísa Serrão, que está aqui assistindo ao vivo junto com a gente, encontrou o defeito. O defeito, ou melhor, encontrou aqui a regra. Encontrou a regra que, né, que revela o defeito aqui para a gente. Que é o seguinte: a quantidade de números que a gente tem ali, certo? Ela não pode ser zero, ou seja, no nosso método aqui, a gente precisa passar uma lista de números. Se não houver números ali, a gente vai ter um problema, um defeito aqui nesse software. Sabe qual que é o defeito? Que o total da soma vai dividir por zero e a gente não pode dividir por zero. Certo? Porque isso daí fere uma outra regra. Nem é a regra da média que fere, é a regra da divisão, certo? A regra da divisão. Muito, muito bem notado, Laísa Serrão. Entenderam aqui como funciona? Então, o desenvolvedor... Veja, para que você, Laísa Serrão, pudesse vir aqui hoje e mandar essa, sabe, na lata, assim, conseguir identificar isso, a Laísa Serrão teve que pensar um pouco, refletir sobre as regras, pensar nos testes que ela faria e ler o código. E ler o código interpretando o código. Para que aí sim possa encontrar um defeito. Mas olha só o que a Laísa Serrão fez. Ela identificou o negócio antes mesmo de executar o teste. Ela nem executou o teste. Ou desculpa, ela nem executou o software. Ela processou o código na mente dela e identificou que já teria um defeito. Por isso que eu falo para vocês, o nome da nossa aula de hoje era Descubra uma forma de identificar defeitos antes mesmo do software estar em execução. Foi isso que a nossa amiga Laísa Ferrão fez. Ela identificou antes mesmo de conseguir de executar aquele determinado código. Eu pergunto para você agora, quantos desenvolvedores vocês acham que faz esse tipo de revisão de código? São pouquíssimos. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. Quantos testadores fazem isso? Eu digo para você, cara, vai ter pouquíssimos. Por quê? Porque tem testador por aí que nem tem acesso ao código. Tem que esperar até que a execução do software, tem que esperar até que uma tela esteja pronta para ele falar, agora eu vou testar. Estando no ágil. Para quem está no ágil, deveria ter acesso ao código, poderia contribuir com o desenvolvedor enquanto ele está codificando ali, codificou um método, nem dá para executar ainda. Aí ele já olha o código e consegue identificar problemas como esse. Consegue identificar problemas como esse.
O desenvolvedor, ele está pensando em outro rolê, ele está pensando em manutenibilidade, escapa esse tipo de problema. Tem gente que fala assim, lá na minha empresa eu faço shift left. Ah, não, porque eu adoro fazer shift left. Cara, é um termo assim, cara, que, meu Deus. Não, as pessoas adoram falar terminologias que são meio abstratas. Não, mas eu faço shift left. O que é shift left? É escrever os testes antes. Caraca, cara. Shift left mesmo é você tá aí, ó, onde a Laísa Ferrão tava, lá no comecinho, lá lendo o pedaço de código e tentando identificar um problema ali. Isso é shift left. É trazer o teste lá para trás, cara. Trazer o teste lá para trás não é começar a escrever teste antes ou começar a automatizar o teste. Não, é você literalmente testar antes. Bem antes, cara. Bem antes. Entenderam? Ótimo. Vamos lá então para mais uma dica, tá bom? Por quê? Porque você não precisa simplesmente, não é a única forma que você tem de fazer isso, revisar regras de negócio. Você também pode identificar elementos, analisar elementos interativos. Olha só, tá lá o desenvolvedor front-end, ok? Ele está construindo um pedaço de código HTML. Por que isso? Né? Porque esse desenvolvedor ele está querendo construir uma página web, mas enquanto ele constrói a página web, ele escreve no código coisas como quais vão ser os campos, como vão ser os campos, quais vão ser as máscaras, quais vão ser os identificadores únicos e etc. Aí o desenvolvedor estava lá fazendo isso e ele abriu um pull request. Se você agora tem que revisar o código, tem que fazer um code review. Eu pergunto para você, se você fosse fazer o code review desse pedaço de código HTML aqui, o que é que você me diria que está errado? Onde está o defeito nesse pedaço de código HTML? Me digam aí, por favor. Pensa um pouquinho. Para você que não está aqui ao vivo e está assistindo posteriormente, me diz uma coisa. Pensa um pouquinho aí e me diz o que está errado aqui. Vamos ver. Alguém? Não, alguém tem que me ajudar aqui. Nesse código HTML, o que está errado? Enquanto isso, eu vou colocar aqui para vocês. Olha lá, ó. Nosso amigo Herbert colocou aqui para gente, ó. O Herbert disse que nesse código o que está errado é a máscara do CPF. Todo mundo olha aí agora para a máscara do CPF, você vai ver, ó, tá errado mesmo, ó. Tá lá, ó. 2 caracteres, ponto. 3 caracteres, ponto. 1 caractere, traço 1 caractere. Puxa, tá errado, né? O Herbert acertou aqui o que está errado. Agora, veja só. Quando é que o Herbert iria analisar isso? Quando é que o Herbert iria encontrar esse defeito, cara? Só quando o desenvolvedor, depois de codificar, passou lá, sei lá, 3 dias codificando, mandou mandou esse código para outro desenvolvedor revisar. Ficou lá por mais 2 dias. Aí ativou-se o deploy desse código lá no ambiente de testes. Aí o Herbert foi avisado. Aí o Herbert foi lá e pegou todos os testes que ele tinha pensado e começou a executar um a um. Passou mais um dia, já foram 6 dias desde quando o defeito foi produzido. No 6º dia, o Herbert fala: opa, encontrei um defeito. Sabe o que o Herbert faz? Ele vai lá e abre um defeito. Ele demora, sei lá, 30 minutos para escrever um defeito, para tirar foto, para colocar tudo lá. Aí o desenvolvedor leva mais um dia para identificar que aquele lá é realmente um defeito, para depois fazer uma mudança e corrigir, para depois de outros um dia o Herbert pegar de volta, para daí o Herbert fazer um reteste, para daí o Herbert falar que passou. Meu Deus, cara! Cara, que demora, cara. Que demora para corrigir um problema
tão pequeno quanto esse, cara. Agora vamos fazer uma outra cena onde o Herbert fez esse comentário lá dentro da ferramenta de versionamento de código. Ele foi lá e tinha um pull request aberto, ele clicou lá e colocou um comentário. Dev, estava fazendo a minha revisão de código funcional, olha o que eu encontrei. Aí o Dev fala, caraca, Herbert, boa pegada, moleque. E já vai lá e altera o código na hora, cara. O Herbert nem executou o código, cara. O Herbert só encontrou o defeito ao olhar para o código. Revisão de código funcional. Júlio, me fala uma coisa, cara. Onde você já aplicou isso? Cara, aplico isso já tem pelo menos uns 4 anos. Pelo menos uns 4 anos que eu aplico isso dentro do meu dia a dia como sendo um QA. Hoje em dia, eu, Júlio, QA, sem ter o acesso ao código, cara, eu tenho muito menos eficiência, cara. Muito menos eficiência. Porque eu tenho que ficar esperando tudo ficar pronto. Volto a dizer, cara, você tá falando aí que faz shift left, nem tem acesso ao código, tá errado, cara. Tá usando o termo incorretamente. Show! Vamos lá para a nossa terceira e última dica de hoje quanto à revisão de código funcional. Tá bom? Dica número 3. Informações textuais. Essa daqui é para aquele QA, para aquela QA que adora encontrar erro de ortografia e gramática. Puxa, cara, agora é minha vez, Júlio. Eu adoro encontrar erro de ortografia e gramática. Excelente, cara. Por que você está esperando o desenvolvedor terminar a aplicação para publicar a aplicação, para depois você executar o teste e encontrar o defeito lá? Para que isso? Não precisa, cara. Olha para o code review. Olha aqui. O que tem de errado aqui quanto a ortografia e gramática? Vamos ver quem encontra esse primeiro. Bem, para quem não consegue enxergar aqui, né, esse código, vou descrever ele para vocês, tá bom? Tá assim. Função executar processo é uma função escrita em JavaScript, uma constante processo que possui um objeto com um atributo chamado status, que tem uma função chamada return true. E aí a gente tem um condicional para analisar o status do processo, né? Olha lá, a gente já encontrou aqui, ó, várias pessoas aqui já identificaram, né? Eu vou puxar aqui o Eliseu, que foi o primeiro que falou. O Eliseu Ferreira falou assim: o processo foi executado, né? Ele mencionou aqui o processo foi executado. Entretanto, a frase está no plural mesmo, né? As duas frases estão no plural. O problema é que aqui, ó, com o Jonathan aqui, eu vou colocar o Jonathan porque ele colocou do jeito aqui um pouco mais didático, tá? A Ana Cláudia Coelho também colocou correto, a Maiara também, a Ana G também, né? Várias outras pessoas também, né? Aí aqui a frase tem que ser no plural mesmo. O problema é que está escrito no console.log, está escrito os processos foram executados, está correto. Agora, na definição da constante, a constante mensagem, né, está escrito os processos foram executados. Está errado, né? Foi o que o nosso amigo Jonathan aqui identificou. Puxa, cara, erro de concordância, né? O que é que eu poderia fazer aqui? Se eu estou em um momento de code review, atuando como code review, eu como testador, contribuindo para né, a característica de qualidade de software funcional, eu iria apontar isso para os meus amigos desenvolvedores. Prestem atenção, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. É o seguinte: desenvolvedores tendem a focar em manutenibilidade. Ponto. Tendem a focar em manutenibilidade. Você, como QA, teria um valor gigantesco se você participasse de code reviews. Por quê? Porque você ajudaria a focar no que é a característica de qualidade de software funcional, diminuindo drasticamente o custo dos defeitos encontrados.
e conseguindo fazer com que menos defeitos fossem encontrados posteriormente. Olha só que maravilha, cara. Então, se você quer fazer isso lá na sua empresa, você precisa aprender a codificar, né? Precisa aprender a ler código. Por isso que eu sempre digo para vocês que vocês precisam saber codificar, né? Dentro do método do Alavanque, que é o meu método, onde eu ajudo pessoas a alavancar suas carreiras e aumentar os seus salários em mais de 30%, eu ensino para eles como programar. Por quê? Porque 91% das vagas para a área de testes no Brasil pedem que você saiba automatizar testes. E para automatizar testes, usando ferramentas, né, as ferramentas mais pedidas no mercado, você precisa saber codificar. Ok? Então, né, fica aí para você essa super dica. Vamos lá, então. Porque tem muitas pessoas que devem falar assim: ah, eu até sei um pouco de programação, mas eu tenho vergonha de falar algo errado. Né? Tenho vergonha de falar algo errado. O que acontece? Tem muitas pessoas que têm essa vergonha também. Mas, cara, você tem que lembrar que todos, dentro do seu dia a dia, como sendo um QA, pouquíssimas pessoas vão esperar que você tenha sacadas como essa que eu acabei de mostrar aqui. Então as pessoas geralmente estão esperando pouco de você. Você chega lá e demonstra um valor grande assim, as pessoas elas se impressionam. E é aí que você se destaca e alavanca a sua carreira. Entenderam? É tudo uma questão de você entender com clareza uma coisa. Você precisa buscar o destaque dentro da onde você está. Você precisa se destacar para que você consiga alavancar a sua carreira. Dentro das minhas aulas aqui, quando eu comecei, eu já falei isso para vocês. Eu comecei a aula assim, ó. Aqui, vou ler para vocês de novo. Aqui nós discutimos as dicas e estratégias da sua jornada para alavancar a sua carreira na área de teste de software e também aumentar o seu salário em mais de 30%. Os meus alunos que alavancaram suas carreiras e que aumentaram seus salários em mais de 30%, eles seguem dicas. Não são apenas dicas de teste de software, porque isso daqui são, sim, aulas e dicas de teste de software. Não são, Júlio. Caraca, aprendi um monte de coisa de teste de software hoje. Pois é, cara. Só que, além disso, é você saber se posicionar. Se posicionar para vencer, se posicionar para crescer, se posicionar para se destacar, se posicionar para conseguir vencer. E fazendo dessa forma, você conseguir, então, alcançar seus objetivos. Por exemplo, o Lucas, ele aprendeu a participar contribuindo para o processo. Eu queria mostrar aqui para vocês, porque o Lucas ele teve uma oportunidade gigantesca de conseguir realmente contribuir mais. E ele alavancou a carreira dele. Às vezes você está naquela plane ali, eles começam a entrar em assuntos muito técnicos, você fica um pouco meio perdido ali, né? Você fala assim, meu, não sei. Só que na hora, tipo, vem uns questionamentos na sua cabeça e você fala assim, meu, tá bom, mas essa funcionalidade aqui vai estar legal? Será que faz sentido? E eu ficava com um pouco, tipo, com vergonha de falar, né? Meio para trás. Hoje em dia já, meu, eu tenho algo, surge alguma coisa, eu já falo, eu exponho minha ideia. E é isso, às vezes vocês falam, não, beleza, tipo, não dá para seguir desse jeito, beleza, senão vamos levar em conta, vamos fazer desse jeito. E aí, quando o Lucas ele começou a participar do processo, foi quando os desenvolvedores ao seu redor começaram a perceber, né, o valor dele. E o próprio time falando: caraca, Lucas, que bacana que você veio buscar isso. Caraca, Lucas, que legal, cara, que você veio, né, buscar essas informações. Que bom, cara, que você veio participar de maneira mais ativa. Que bom, cara, que você, né, tá conseguindo se destacar aqui dentro da empresa. Que bom, cara. E dessa valorização, ele vai ganhando o respeito que ele precisa para um dia conseguir alavancar. Quando eu falo sobre essa questão de posicionamento e soft skills, eu estou falando sobre o fundamento número 2 do meu método. Meu método do Alavanque, ele tem 7 princípios. Cada princípio tem um objetivo muito específico para conseguir ajudar você a conseguir crescer dentro da sua carreira e conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. Né? Então, os alunos que seguem o método, foi até engraçado, porque dias atrás eu tenho um aluno que ele chama Wesley, e aí ele veio para mim, chegou e falou assim: ô Júlio, sabe o que é, cara? Eu queria muito ter um método de uma maneira tão clara na minha cabeça
que eu queria colocar ele como papel de parede no meu computador para que eu pudesse ficar olhando para ele o tempo todo e lembrar do método, porque eu quero alavancar a minha carreira. Então ele foi lá e pediu para que eu montasse um papel de parede. Eu compartilhei com todos os alunos, né, do método, e eles também pegaram e colocaram. Por quê? Porque é o método que ajudou, né, e tem ajudado centenas de pessoas a conseguirem também alavancar suas carreiras. Então, se depois você quiser ter uma noção melhor aí de quem são essas pessoas, tem uma playlist dentro do meu canal chamado Alunos que Alavancaram Suas Carreiras. São mais de 90 pessoas que conseguiram alavancar suas carreiras e que deram um depoimento para mim no canal. Então, depois dá uma olhadinha lá que você vai ver cada uma dessas pessoas aqui que deram depoimento, para que você possa entender um pouco mais da história deles. Eles seguiram um método. Então, o fundamento número 2, que é o posicionamento soft skills, ele fala assim: você precisa entender profundamente o seu papel e como conseguir se expor, contribuir ativamente em reuniões e atividades do dia a dia para que você consiga se destacar. Ok? Então, cada pilar ou fundamento do método tem um objetivo específico. E aí, dentro do método, por exemplo, na questão de posicionamento, todos os dias de manhã, os alunos recebem um áudio de mentoria meu para ajudá-los a conseguir mudar algo no seu dia a dia e conseguir alavancar sua carreira. Vamos fazer um resumão aí da nossa aula de hoje? Participe do Code Review e contribua sobre a perspectiva funcional, revisando a implementação de regras, os elementos interativos e as informações textuais, no mínimo isso, tá? Como eu disse, dentro do método a gente tem mais tempo, então a gente acaba por ter muitas outras dicas lá para que você consiga fazer um Code Review de uma maneira mais aprofundada. Mas hoje eu trouxe essas 3 dicas aqui para vocês, né? Agora com você. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí no botão inscreva-se, beleza? Se inscreva, fica atento aí para que você possa receber tudo quanto é tipo de informação que eu disponibilizo para vocês gratuitamente aqui no canal. Também comente, pessoal, nossa, o seu comentário vale muito para mim, cara. Também curta aí o vídeo se você gostou e também compartilhe com seus amigos, beleza? A aula de hoje foi preparada com todo carinho para ajudar você a conseguir se aproximar mais ainda do destaque que você precisa para conseguir alavancar a sua carreira. Beleza? Um abraço. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.